No dimensionamento de condutores elétricos, 6 critérios são normalmente adotados. Assinale a alternativa que não representa esses critérios. Aí vem a questão dos 6 critérios. Aqui eu busquei na memória, viu? Eu não me lembro da norma NBR 5410, ela chegar a definir número. Ela fala a respeito de critérios, mas eu estabeleci alguns aqui. Eu peguei alguns que a gente usa do número 6. E vamos discutir sobre eles. Deixa eu só colocá-los aqui, porque, como eu disse a você, nem ia consultar minha memória, não ia machucar minha memória hoje, né? Então, deixa eu colocar assim. E o primeiro deles que pensei foi capacidade de condução. A gente está falando de condutor elétrico, do cabo. O primeiro critério que você usa é saber se aquele cabo tem a capacidade de conduzir certa corrente sem danificar a si próprio. É esse o problema. Então, o cabo de 4 milímetros tem lá um correspondente, valor de corrente correspondente que ele consegue suportar. É o primeiro critério. O segundo, o fator de agrupamento ou de aquecimento. Pessoas podem dar nomes diferentes. Quando você faz um circuito, fase, neutro, circuito 1. Aqui você bota fase, fase, terra, circuito 2. Aqui você pode colocar fase, neutro, fase, neutro, fase, terra, circuito 3. Esses fios podem ter capacidades diferentes de condução a depender das potências que foram, das correntes que eles foram projetados para suportar. Só que aí surgiu uma outra questão. Você os colocou dentro de um eletroduto e ainda os colocou juntos. Significa dizer que agora eles estão agrupados no mesmo eletroduto. E eles aquecem uns aos outros. Então agora é necessário que se leve em consideração que a corrente que ele tem capacidade de conduzir já diminui. Por que motivo? Porque o aquecimento agora não é causado somente por ele em si próprio, também é causado por outro condutor que está próximo. Então, você tem que levar isso em consideração. Não somente o fato de eles estarem juntos, como o tipo de eletroduto que ele está dentro. Por exemplo, você pode botar um eletroduto do tipo calha em local aberto. Então, ali está sendo resfriado, porque a calha, inclusive, era bem aberta. Então, está sendo resfriado pelo próprio ambiente externo. Assim você pode botar na parede de alvenaria e ele embutido. Tem dificuldade de dissipar o calor. Então, esse é o segundo critério. Obviamente que a capacidade de corrente de condução de cada condutor, quando eles estão agrupados, diminui. Então, o segundo critério que a gente faz uso também. Deixa eu tirar essa figura aqui, acho que não uso mais ela. Um terceiro, coloquei aqui proteção contra curto. Proteção não é contra curto. Corrente de curto. Vou escrever assim, corrente de curto. Vou escrever proteção não, porque o fio não protege. Corrente de curto. Corrente de curto-circuito. O condutor deve ser capaz de suportar uma corrente de curto-circuito por um tempo específico. Ele não é obrigado a suportar a corrente de curto-circuito de forma indefinida. Haja bitola de condutor para você dar um curto, ele ter de ficar lá sem tocar fogo hora nenhuma. Você tem de botar sempre tudo sobredimensionado, né? Então, mas ele é obrigado a, durante um tempo específico, suportar a corrente de curto. Então pode ser que ele passe no critério de capacidade de condução, pode ser que com o agrupamento você escolha um novo condutor de bitola maior, porque está agrupado, aquecido junto com outros, mas pode ser que pelo tempo especificado da corrente de curto-circuito ele não suporte, você é obrigado a colocar um fio ainda maior. Um outro item, vou botar o 4 aqui. Comparação com o disjuntor. Eu escrevi dessa forma aqui, ó. Comparação com a corrente do disjuntor. Olha só, você escolhe o disjuntor que vai atuar num certo tempo específico. Beleza. Mas pode ser que, mesmo escolhido o fio adequado, o disjuntor não consiga proteger o próprio fio.
Então você até imagina que durante um tempo específico ele consegue suportar a corrente de curto-circuito. Mas o disjuntor que você escolheu tem um valor de corrente de curto um pouco maior do que o próprio fio consegue suportar. Então você é obrigado a aumentar o fio ainda mais, porque durante o curto-circuito, durante a corrente de curto, o disjuntor não protege. Então você aumenta o fio para que o disjuntor consiga suportar a corrente. É uma possibilidade. Quinto, queda de tensão. Isso é um grande problema, em especial em instalações muito grandes. Por que motivo? Você sai aqui do quadro e leva o circuito. Pode ter mais de um, vamos pensar só num. Fase, neutro, fase e terra, supondo. E pode ser que o equipamento seja uma tomada que esteja muito distante, ou esteja ligado numa tomada muito distante. O que é que corre o risco? Da queda de tensão até a tomada ser significativa. E a tensão que chegou aqui em 127 volts chegue na tomada num valor bem menor. Vou chutar aqui um valor 100 volts. Poxa, chegou de forma inadequada. A queda de tensão aqui se dá por causa de duas coisas, né? Pelo efeito reativo, que inclusive é o mais significativo, e também devido à resistência do próprio condutor. Os dois efeitos acontecem simultaneamente. É muito comum você ver no projeto na internet o pessoal ensinando a dimensionar pelo critério da queda de tensão, e isso leva em consideração a resistividade do próprio condutor. Mas o efeito reativo é que é o mais forte, inclusive. Mas uma das formas de diminuir essa queda de tensão é você aumentar a bitola do fio, que pelo menos uma coisa aconteceu. Se você aumentou a bitola do fio, ou seja, redimensionar o circuito, você tem uma resistência menor. Talvez você seja obrigado a usar outro mecanismo. Pensando agora em indústria, no meio do caminho talvez você seja obrigado a usar um trafo, por exemplo, no meio do processo. E considerar que existe um novo projeto daqui em diante, ou um novo quadro de distribuição. Chegou no quadro de distribuição, aqui no quadro de distribuição pode ter algum regulador, e daqui em diante segue para você fazer a consideração de uma nova queda de tensão. Um outro sexto, valores mínimos. Valores mínimos normatizados. Por exemplo, se você pensar em projeto de tomadas e iluminação, o valor mínimo para iluminação é 1,5 milímetro quadrado. Enquanto para tomada é 2,5 milímetros quadrados. É isso mesmo? Aqui, iluminação. E aqui, tomada. Então você faz todos os cálculos. Se depois de atender tudo isso, o circuito de iluminação ficou meio milímetro, problema seu, tem que aumentar para 1,5 milímetro. Tomada, se fez todos os cálculos e deu 1,5 milímetro, não interessa, o valor mínimo por norma é 2,5. Então você é obrigado a fazer essa alteração. E lembrando que se você decidir misturar no mesmo circuito iluminação com tomada, ainda tem esse critério, não seria um critério, seria o mínimo normatizado. Se você misturou tomada e iluminação, então a iluminação vai ter de obedecer o circuito da tomada e ficar com 2,5. Mas entra aí no mínimo normatizado, foi o que eu considerei. Considerando essas 6, sendo as definições das 6 aqui como sendo minha, né? O que não representa esses critérios? Capacidade de condução de corrente. Representa. Tá certo. Se tá certo, não posso marcar, porque ele quer errada. Índice de inflamabilidade. Índice de inflamabilidade é quanto o fio toca fogo ou não toca. Esse eu nunca vi. Então, esse está errado, já posso marcar. Proteção contra curtos-circuitos. O nome proteção até que não está ok. Tem que suportar o curto-circuito, que quem protege é outra coisa. Mas a gente entende mais ou menos isso aqui. Ó.
Queda de tensão, sim, é outro critério, a gente discutiu sobre isso.